As pessoas não estão entendendo por que a gente está reduzindo um dia aí, tá? Nessa... Da contagem de um mês? É. Porque é igual a conta de férias, gente. Você inclui o dia do começo e exclui o final. Senão vai dar mais que 30 dias, né? Vai dar 31 dias. Você não conta de 11/3 a 11/4. Não tem? Você inclui do começo. É, né? Isso aí, por isso que a gente perguntou, né? Essa é a mínima noção aritmética aí, né? Que a gente... Não é, que todo mundo... Mas, né? assim... Faz tempo que a gente fez, né? O terceiro colegial, Mas né? é tranquilo. Então, por isso que você se confundiu lá. Não tem como dar aquele dia a mais, não, porque a conta é diferente. Tá? Não integra. Não tem como integrar. Mesmo que seja, doutor, assim, nunca você vai ter um cálculo 101% exato. Uma variação de dias sempre vai dar? Vai. O que a gente costuma dizer, quando a gente vai fazer contagem de total de tempo, total de dias trabalhados, se você tiver até mais ou menos de 15 a 20 dias de variação, isso até aí é aceitável. Até aí é aceitável, tá? Então, assim, a gente não pode se apegar a tantos detalhes mínimos como estes, tá? Então, a gente vai fazer pela regra, inclui do começo e exclui do final, pelo menos para fazer a contagem de mês. Que é a regra tá? aritmética. Que é igualzinho a gente usa no trabalhista para fazer contagem de férias. Que é a regra... Período aquisitivo, período concessivo, a gente usa essa mesma... Que é a regra padrão, né? Como, por exemplo, o INSS desconsidera qualquer percentual no cálculo de fator. E a gente coloca, porque o percentual vai dar variação. A gente sempre, em fator, só para o INSS corta, ele corta. A gente usa 4 casas decimais depois da vírgula. Né? O INSS usa só 2. E isso traz uma variação muito grande. Querem fazer mais um exercício? Quem não entendeu? De verdade. Seja honesto e erga a mão. Que bom, nossa! Os gregos e troianos estão bem divididos aqui. Mas assim, ó, gente, tanto o pessoal aqui do... Né? Vamos lá. Todo mundo levanta. Tanto o pessoal do presencial quanto o pessoal online tem que ir levantando a mão e do online mandando mensagem para a gente ter um feedback. A gente não consegue avançar. E mais, vai acompanhando exatamente o que ela está fazendo. Então, a hora que ela fala, multiplicou por quê? Coloca, multiplica por conta tal, tal, tal. Divide por conta tal, tal, tal. Porque é assim que você vai aprendendo. Né? Não é tão difícil, é um cálculo, esse que a gente chama de cálculo inicial básico, né? Super tranquilo. Hoje você aprende, assim, sem sacanagem nenhuma, hoje você aprende esse tipo de cálculo. Você usa muito esse cálculo, principalmente para apurar fator. Percebam nas cartas de concessão que eles nunca adotam a fração de meses e dias no total de tempo de trabalhado e na idade. Vocês têm uma perda enorme, enorme. Vocês nem imaginam quanto. Nós vamos fazer exercício aqui. Então, tem que fazer essa continha, principalmente para fator. Olha só, é só ter aquela visão macro do sistema. Se você pega qualquer aposentado que tenha fator, o fator está errado. Traga o seu caso, a gente vai fazer o seu caso. Todos os fatores, isso, juro para vocês de pé, né, André? Todos estão errados. Todo aposentado, por idade ou por tempo, que tenha fator, o fator está errado. O INSS não faz cômputo de mês e dia no tempo de contribuição e na idade. Você acha que todo mundo chega lá no dia que faz 60 anos ou 65 anos, no dia do aniversário? Todo mundo chega lá no dia que faz 30 anos de contribuição ou 35 anos de contribuição? Todo mundo faz isso? Ele vai desprezar. E o INSS despreza. Então, existe, sim, ação de correção de carta de concessão com efeito ex tunc, desde a concessão. Vai pegar toda a diferença. E mais, dano moral, porque isso é erro administrativo, eles tinham que computar e não computaram. E é igual quando o banco arranca 10, 20 centavos de vocês, sabe? E você deixa para lá. Vocês imaginam quantos milhões esses decimais geram para o INSS? Milhões. Né? E é dinheiro do segurado. Então, vamos atrás. Vamos atrás. Diga, doutora, a senhora ia perguntar? Quem ergueu a mão? Alguém ergueu a mão aí no meio? Não, levanta, espreguiçou. Ah, tá. Eu jurei que queria perguntar. Espreguiçou. Então, vamos fazer mais um exercício para a gente fixar? Não, oi? 2. Falei que não ia até o final da aula, só com isso aqui? Doutora, a senhora se aposentou por tempo ou por idade?
quantos anos a senhora tinha? Não. De tempo tempo. de contribuição. Não. Quantos meses, quantos dias? Não sabe, né? Não lembra? Então, fala um número aí, André. Oito dias? Então, nós vamos fazer duas contas aqui. Transformar tudo para anos e transformar tudo para dias. Tá? Oi? Não, só vamos fazer a conta simples, conta tá? simples. Só transformar tudo para ano. Peraí, para. Não. Ele falou um número aleatório. Não, calma. O pessoal online não conhece. É pena que não dá para filmar ele. É. O pessoal da sala tá rindo aqui, porque sempre é ele, né? Não é, gente? Sempre é ele. Maldade, hein? A gente tá falando de cálculo de anos, meses e dias, fi. Tem nada Só. a ver com especial. A gente vai ver especial também, pode deixar. A gente vai ver especial Por que também. a gente sempre... Eu gosto de fazer o gancho com a especial. Porque nessa hora aqui... Não que não seja especial. Mas é que na contagem do tempo especial, todos que eu já vi até hoje, até mesmo judiciais, a conta estava errada. Todos. Então, assim, para converter, não tem como aplicar o fator sobre anos, os meses e os dias separados. Eu tenho que converter tudo para dia, aplico o fator, e daí depois eu volto para a conta. Transformo em dias, meses e anos. E eles aplicam direto. E eles aplicam direto. Então, sempre dá errado. É numa dessa, gente, principalmente para transformar tempo especial para tempo comum, que aquele fatorzinho de 0,8 alguma coisa vira 1, vira mais de 1. Né? Eu tenho um caso bem interessante, eu sempre comento o caso dessa cliente nossa. Aposentou por tempo, com um fator de 0,57. Tinha um monte de tempo especial lá no meio, mas não dava aposentadoria especial. Ela tinha lá algo em torno de 20 anos de tempo especial, fazendo a desaposentação dela com o tempo que ela trabalhou depois. Recalculando SB, na hora de apurar o fator dela, deu 1,57. 1,57. Sabe o que foi bacana nesse caso? Como ela tem câncer, né, já está com a metade da perna já na cova, já lá, né? O que aconteceu? Por uma glória do céu, o INSS perdeu o prazo. Meu processo transitou em julgado. E agora ela já vai receber teto. Quantos anos que a gente já viu? Acho que vai receber teto, acho que 4 ou 5 anos. Então, você imagina. Né? Então, sai lá de R$ 1.200 para receber teto por 4 anos. Pelo menos paga o tratamento dela. Né? Uma coisa você já fez. Então, vamos lá. 30 anos, 6 meses e 8 dias. Para a gente transformar tudo para ano. Tá fácil. Dias para virar meses, a gente faz o quê? Multiplica ou divide? Total de dias para virar mês, a gente faz o quê? Divide por 30. Vai dar quanto? Hein? É um diálogo, não é um monólogo. 0,26. Então, vai ficar somando, certo? 6,26 para virar anos, a gente vai fazer o quê? Quanto que vai dar? Quanto? Quem dá mais? (6,26) dividido por 12. 0,5 mais 30. 30,52. Beleza? Difícil? O que nós fizemos? Transformamos, na verdade, dias e meses em anos. Então, quer dizer que 0,52 de um ano equivalem a 6 meses e 8 dias. Tá? Agora, a gente vai inverter a conta. Nós vamos transformar tudo em dias. (30 anos para virar
meses, o que a gente vai fazer? Multiplicar por 12. Sempre de ano para mês, ou mês para ano, vai ser 12. 360 mais 6, 366. 366 meses para virar dias, vou fazer o quê? Multiplicar por 30. 10.000 mais 8, 10.980 Oi. Espera. Ah, tá. Assim. Ah, tá. Deu 980 mais 8, 988. Difícil? Agora vocês vão fazer sozinhos. Já vamos fazer um presságio por fator previdenciário, tá? Presságio por fator previdenciário, já para vocês acostumarem. Oi. Vou só deixar 5 minutos, a gente faz junto para não atrasar muito. Tá? Idade. (66 anos, 10 meses e 20 dias. Tempo de contribuição. Para a gente usar no fator previdenciário, a gente sempre vai usar o total de anos, tá? A gente vai ter que converter, então, dias e meses em anos, tá? 5 minutinhos para vocês fazerem. Pessoal de casa também. Vou puxar a orelha de vocês daqui. Dá para focar aqui, diretor? Pessoal de casa? Beleza. Ó, o negócio está tão fácil que o nosso diretor Gerson entendeu tudo. Ele está sem microfone lá, né, Gerson? Entendeu tudo, mas falou para mim agora nos bastidores assim, Carlos, vou largar a mão de dirigir, né? E vou começar a fazer cálculo para fora. Não, ele está fazendo lá, o legal é que ele estava fazendo lá o cálculo junto e respondendo. Bacana.
Conseguiram? Sim? Ó, o pessoal online está dando um baile em vocês, viu? Já mandaram até um modelo de fórmula do Excel já para, né? Viu? Estão dando um baile. Ó, vamos fazer aqui. Só para arrematar, gente, para a gente não perder o foco, ó. Quantos dias eu preciso ter para ter um mês? 30. Então, toda vez que eu tiver total de dias para virar mês, eu estou indo do menor para o maior. Se eu estou indo do menor para o maior, eu vou dividir. Quantos meses eu preciso para ter um ano? 12. Eu estou indo do menor para o maior, então eu vou dividir por 12. Um ano tem quantos meses? 12. Então, eu estou indo do maior para o menor. Eu vou multiplicar. Quantos meses eu tenho? Um mês, né? Na verdade, são compostos de quantos dias? Não, são sempre 30. Tá? Para esse fim, são 30. Esqueçam bissexto, fevereiro, é tudo 30. Tá? Então, um mês para virar total de dias, a gente vai multiplicar por 30. O que vocês vão fazer no dia a dia? Tem essa sequência? Vocês anotam embaixo. 66, 10, 20. Eu não pedi para vocês o total em anos? Então, o que vai acontecer? Eu vou transformar dias e meses em total de anos. Então, na verdade, eu vou trabalhar só com esses dois elementos. Se eu quero ir para lá, o que eu vou fazer? Aí que eu falei para o doutor, que o doutor não estava conseguindo entender. A disposição de anos, meses e dias, ou dias, meses e anos, são vocês que vão ver o que é melhor. Posso colocar como anos, meses e dias da forma como está aqui? Posso. E se eu quiser fazer dias, meses e anos, porque eu me adapto melhor assim? Faz. É só fazer o quê? Acompanhar a setinha. Do menor para o maior, a gente divide. Do maior para o menor, a gente multiplica. Tá? É só a gente pensar com a lógica. Um ano sempre vai ter mais elemento que um dia. Se a gente sempre, a nossa base é um dia, quantos dias eu preciso para ter um ano? Então, esse aqui é o elemento maior. Tá? Então, daqui para cá a gente multiplica e de cá para lá a gente divide. Tá? Agora você vai fazer, doutora. Faz na mão para mim. 20 dias para virar mês, quanto que dá? Hã? Ah, na mão, doutora. Cadê? Todo mundo fez aí, passou pela primeira, segunda série. Quem tem filho, então, é uma beleza, né? Porque a gente faz tudo de novo. Né? Eu já fiz até a 8ª série de novo. Agora eu parei, porque agora já está tão avançado o negócio que eu falei assim. Ontem minha filha me perguntou, mãe, o quadrado dentro da circunferência, você pode entender como um elemento só ou 2 elementos? Hein? Não sei. Eu falei, para que serve isso, filha? Não sei. E qual que é o espaço diametral entre o quadrado e a circunferência? Depende do tamanho do quadrado. É advogado respondendo, não, depende. Vamos analisar. Uai, não sei, entendeu? Uai, qual que é enunciado? Né? Meu pai dizia, a resposta sempre está no enunciado. Então, vamos ler esse enunciado aí, ver o que ele nos traduz, porque eu parei na 6ª série. Depois disso, eu falei assim, ó, chega, porque agora não lembro. Tá? Então, quem tem filho que está em idade escolar, cola na criança, porque eles ensinam a gente pra caramba, viu? Vocês nem imaginam quanto. Eles vão te ajudar pacas. É sério. Eu falei que eu ainda vou trazer minha filha mais velha, que ela vai fazer a fórmula do fator para vocês. Porque ela faz. Porque para eles é muito simples, eles estão vivendo aquilo, né? Mas isso aqui é o nosso dia a dia também, a gente só não sabia disso, né? A gente só esqueceu de perceber, né? Se tocar disso. Então, vamos lá. 20 dias
para virar mês, quanto que vai dar? Trazer isso para cá vai dar 0,66. Então, 66% de um mês equivalem a 20 dias. Por que eu falo 66%? Porque toda vez que tiver 0, alguma coisa, é a mesma. Se eu quiser transmutar esse 0 para cá, ele vai ficar assim, ó. Tá? E se eu dividir isso aqui, vai dar 66%, e é 66 por 100. Né? A regrinha de 3 que a gente mais usa. Então, 10 meses mais 0,66, 10,66. 10,66 para virar ano. Viu? Ó, já sabe tudo, doutora. Quanto? 0,8 ou 88? 88. Somado. Viu? Então, aqui, na verdade, essa idade do segurado para colocar na... O que vocês acham que o INSS colocou? 66. Olha para vocês verem que maldade. Se chega um segurado lá com 66 anos e 36 anos de tempo de contribuição, o INSS vai aposentar ele que jeito? Por idade ou por tempo? Por tempo. Pode ser que aqui o fator D1 vai dar pertinho de 1. Vai dar 0,90 alguma coisa para ele perder. Né? Então, aqui vai ficar 66,88. Esse 88 aqui vai trazer uma diferença bem grande na hora de fazer o cálculo do fator. Tá? E agora? 30 anos, 8 meses e 10 dias. Quero transformar tudo para anos. Como é que vai ficar? Doutor lá do fundão, conseguiu fazer? Hein, doutor? Conseguiu fazer? Vamos, agora o senhor que vai me falar. Agora o senhor que vai me falar. Eu quero transformar dia para mês. O que eu faço? Deixa ele responder. O que a gente faz, doutor? Do menor para o maior. O que a gente faz? Divide, lembra? Eu quero achar isso aqui, eu quero transformar dias em meses. Então, eu vou ter que, daqui para lá, eu vou dividir. Quanto que vai dar? 33? 33. 33. Mais 8 meses. Então, 33% de um mês equivalem a 10 dias. 83 ou 33? Faz aí, doutor. Psh, calma, gente. Faz aí, zera a calculadora. 10 dividido por 30. Faz aí, doutor. Sabe por que que é? Um mês tem quantos dias? Não tem 30? Então, é 1/3. Como se fosse 1/3 de um mês. Ah, o senhor está delatando. A culpa é dele. Né? O nosso mal é que a gente gosta de pôr a culpa nos outros, né? Então, aqui não tem conversa. Se você fizer, eu sei que vai assinar embaixo, é o teu que está na reta. Tá? E agora? Faz aí para mim, então, doutor. Meses para virar anos. O que a gente faz? Divide ou multiplica? Divide. Do menor para o maior. Tem turma que o pessoal começa a confundir tanto que até me confunde. Eu não sei mais o que divide, que multiplica, que vai fazer a conta do contrário. Vocês estão beijando louco. Teve uma que eu falei, para, gente, para. Eu falei, você está fazendo isso errado. Você está deixando louca. Olha lá. Total de meses, 8,33. Para virar meses, para virar anos, a gente fez o quê?
Dividiu do menor para o maior. Deu 0,69. Vai ficar... Idade, total da idade convertida em total de anos. 36,69. Que, gente, de verdade, se vocês aumentarem 3 pontos percentuais do fator, já tem dinheiro para a pessoa receber. Que seja R$10. R$10 vezes 60, vamos pegar uma pessoa que se aposentou há 5 anos. Vezes 60, vezes juros de 0,5% ao mês, mais correção monetária, dá um dinheirinho, né? Você faz eles vêm que nem Minions, né? Eles viram Minions, vem um monte. Uma açãozinha dessa, fácil, fácil. Mais que isso, impossível. Quer falar aqui, Carlos? Mais desenhado que está, não consegui fazer ainda. Quer falar? Dúvidas? Online? Viu? Quem não entendeu, ergue a mão, pelo amor das minhas filhas. Eu vou aí explicar para o senhor. Aí já não dá mais. Aí tem que ser no presencial. Não, mas é normal. Mas aqui, ó, rapidinho. O que vocês vão fazer nessa ação aí, ó, isso aqui é de suma importância e vai mudar a partir de agora. Vocês já estão num nível, principalmente o pessoal da pós aqui, mas o pessoal de casa também pode usar. Estão num outro nível e agora a gente abre um novo tópico nas ações, tá? Da prova do erro de cálculo. Vamos lá. Presta atenção, depois não sabe fazer. Da prova do erro de cálculo. Gravem o seguinte, o cálculo nas ações de concessão e de revisão, e principalmente de revisão, ele é o quê? Prova. É prova de direito. Prova do direito. Aonde está a fundamentação disso, Carlos? Artigo 332 do CPC. Artigo 332 do CPC. Então, agora a gente não vai deixar mais o cálculo solto lá na ação. Ele vai entrar no elemento prova. Prova do quê? Do erro na minha concessão. INSS não tem que conceder o melhor benefício que eu faça jus? Enunciado número 5 do Conselho de Recursos. Qual era a melhor forma? Qual era a melhor forma aqui? Idade. Ele tinha que fazer os 2 cálculos, sim ou não? Ele faz? Não, ele faz. Não faz. É obrigado a fazer? Ele é obrigado a fazer. E me apresentar os 2, ó. Que é esse ou esse? Então, a gente vai usar isso aqui como prova. Então, coloca lá das provas, vai explicar o cálculo e vai colocar o cálculo. Cálculo sem explicação também não adianta. Vocês têm que lembrar aquilo que eu falei no comecinho. Eu tenho lá muitos que fazem cálculo dentro da Federal, por exemplo, que não são nem contadores, não são matemáticos, não são economistas, não têm formação na área nenhuma. E estão lá fazendo cálculo. Alguém ensinou um método para eles, eles estão lá usando aquele método. Tá? Juiz, ele é da mesma área que vocês, né? Que é ciências sociais e aplicadas. Ele não sabe fazer cálculo também, e nem quis aprender. Então, a gente vai ter que convencer ele. Qual o jeito de convencer? Criando tópico próprio. Criando um tópico próprio, porque normalmente o que as pessoas fazem numa ação de desaposentação? Ela mete no meio da petição o cálculo, ou mete anexado o cálculo. Ninguém vê isso. Não é? Você mete, assim, 99% dos advogados anexa. Cálculo em anexo. Vocês leem anexo, de verdade? Você dá uma batida de olho, mas você vai ler? Não vai. Né? Não vai. Então, coloca lá num capítulo próprio e depois isso...
Quando a gente for fazer o pedido, ele vai entrar no pedido também. Tá? A gente vai forçar o juiz a olhar aqui. Se ele não olhar, a gente vai ter elementos para embargar, para recorrer e para alçar com essa matéria. Então tem que deixar bem delimitado. Né? Infelizmente, aí, refoge a nossa área a questão do cálculo. Deveria ser uma matéria que nós deveríamos ter na faculdade. Não tem. Né? Pelo menos o cálculo básico, que foi o cálculo que a Samanta fez. Ela não fez cálculo previdenciário ainda, ela está fazendo cálculo básico, aritmético, e a gente não tem a menor noção. Né? Menor noção. Então, bem complicado. E também, quando a gente aprende cálculo aí num ou outro cursinho, né, a gente não sabe também para que usar. Normalmente as pessoas compram programas ou compram cálculos e também não sabem usar, elas vão anexar o cálculo. Não, mas nem isso ela vai saber fazer, porque agora, vamos supor, se eu vou mexer com uma revisão, André, onde eu vou levar em consideração aquilo que o pessoal aqui da pós viu já comigo, que é o cálculo para matar o mínimo divisor, usando todo o período contributivo, e não nos atendo só a julho de 94. Vou usar todo o período contributivo, usar a média aritmética, simples, né, o MAS, dos 80% de todo o período contributivo. Eu vou ter vários tipos de moeda aqui. Cruzado, cruzeiro, cruzado novo, sim ou não? E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar elas para real. Tem outro problema. Quando eu vou usar todo o período, não vai ser só o INPC, o índice de atualização. Tem outros índices para atualização. Tem o RTN. Né? Então, a gente vai tentar passar tudo isso para vocês aqui no cálculo. Né? Vocês vão ver que o índice que corrige o benefício, né, o valor do benefício é 1. Corrige o salário de contribuição. Que é o INPC. O índice que corrige salário de contribuição é outro. Pode ser o TN, o ETN. Porque aqui eu tenho que fazer recomposição de moeda. E aqui não, aqui é um índice pré-determinado por lei. Só aqui, vocês vão ver, a gente vai mostrar casos aqui de variação, só aqui nasce revisão. Porque o artigo 194.4 da Constituição Federal e o 201, parágrafo 4º, não fala que eu tenho que recompor o poder de compra do aposentado de forma real? Sim ou não? Como é que aqui é um índice fechado, que dá X, e aqui no salário de contribuição, o índice utilizado dá duplo X? Aqui está recompondo o poder de compra da moeda, e aqui é um índice pré-fixado, pré-determinado, que não recompõe meu poder de compra. Está cumprindo o comando constitucional? Não. Isso é uma outra tese que nasce. Nova tese. Como aqui, nesse exemplo que a Samanta deu, você pode usar de várias formas. Você pode entrar com uma simples ação revisional, isso é para o advogado normal, ou você pode entrar com a ação de nulação, com retroação da DIB, que é a ação correta de ser feita. Qual a diferença técnica? Essa aqui, da revisional, ela tem decadência. Você tem 10 anos para entrar. Essa aqui, indecaível. Inclusive para as viúvas. Para tudo. Então, assim, o advogado que acha que sabe previdenciário vai entrar com essa aqui. Ó. Quando ele achar que ele sabe previdenciário, ele entra com essa aqui, revisional. Aí toma um 103 na testa. Pá! Decadência. Se ele soubesse mesmo previdenciário, essa informação que a Samanta trouxe aqui, ele ia entrar com a ação de nulação, retroação da data do início do benefício. Por quê? Porque o benefício primário foi constituído de forma errônea. Propositadamente. Por que propositadamente? Porque o enunciado número 5 do Conselho determina que o INSS deveria conceder o quê? O melhor benefício que o segurado fizesse jus. E, além de tudo, orientá-lo. E orientar nesse sentido. Então, assim, são pequenos detalhezinhos, e a matéria previdenciária é cumulativa, uma coisa que a gente começou falando lá no primeiro dia de aula, né? A gente vai usar hoje, que é o enunciado número 5, e vamos aprender a fazer a retroação da DIB.
Esse cursinho aqui, né, esse grupo de aula, a gente vai aprender a fazer essa retroação da DIB aqui, que vai dar um estrago, e ela dá um estrago. Né? O INSS não está preparado para enfrentar o advogado previdenciário afiado, não está. Não está mesmo. Né? Sem sombra de dúvida. E a gente vai mostrar como fazer isso aqui na prática. Beleza? Vai entrar na matéria agora, né? De leve. De leve. Para eles não jogarem tomate em mim na próxima aula. Vamos lá. Minha gente, vocês vão ter que desenterrar os livros de direito administrativo, hein? Mais do que nunca. Direito administrativo na veia, hein? Prontos? Então vamos. Só o restinho da aula, só para a gente começar. Primeira coisa. Toda essa parte de cálculo que nós vamos fazer a partir de agora é do regime geral. Tá? Não vou fazer cálculo de regime próprio. Por quê? Regime próprio tem uma particularidade que abrange quase que todos os servidores. Então, eles se pautam sempre pelas regras que estão lá na Constituição Federal. Via de regra, com exceção de emenda 47, via de regra, todos eles se aposentam com a última remuneração. Tá? Então, nas aulas de servidor, nós vamos ver. Só para não ficar dúvida, para servidor, nós temos a redação originária da Constituição Federal, regra de transição da emenda 20, regra de consolidação da emenda 20, regra de transição da emenda 41, regra de consolidação da emenda 41, regra de transição da emenda 47, regra consolidada da emenda 47 e, por fim, nós temos a emenda constitucional 70, que é a aposentadoria por invalidez do servidor, e, por último, a aposentadoria especial. Então, e agora, a MP 664, que altera também algumas coisas para o servidor público, que a gente vai falar também, em relação à pensão por morte. O servidor está dando o maior problema, e os servidores estão ficando bem bravos. Bem bravos mesmo, porque a pensionista do serviço público, daqueles votos pós-2004, ela perde 2 vezes, né? Então, ela vai perder mais ou menos 40%, ela já sai pensionista com menos 40% do valor, pelo menos, tá? E aí, em cima disso, a gente tem uma série de discussão para fazer, tá? Então, vamos começar aqui. Primeira questão, quando a gente vai falar de cálculo, a gente tem que saber qual que é esse terreno que a gente está. Não dá para ir ciscando qualquer terreiro, né? Então, vamos saber onde que a gente está ciscando. Nós estamos ciscando aqui, ó, hoje, tá? Então, a gente tem aquele organograma que vocês têm que ter em mente da Seguridade, e a gente tem que descobrir o benefício que eu estou pleiteando para essa pessoa está vindo de quem? Da saúde, da previdência ou da assistência? Existe benefício, até mesmo em pecúnia da saúde? Existe. Tem municípios que fornecem. Tem benefício em pecúnia da assistência social? O mais famoso é o quê? O BPC, benefício de prestação continuada. Para esses dois, a gente não tem muito segredo, porque, via de regra, vai ser um valor pré-fixado. Por que é um valor pré-fixado? Porque não demanda contribuição específica. Quando demandar contribuição específica, aí a gente está falando aqui, ó, de previdência social. A legislação consolidada hoje são essas 3. Lei de benefício, lei de custeio e decreto. Sempre foi assim? Não. O sistema que a gente tem de forma mais consolidada começa com legislação desde 1960. Então, tem legislação pra caramba. Tem coisa à beça. Preciso me assustar? Não, você não precisa se assustar. Porque, para nossa glória, a legislação ela só vai mudando de tempos em tempos. Tempos em tempos e com passos, às vezes, até um pouco largos. Notem que, quando a gente fala de benefício da Previdência Social, então, quem assistiu a aula sábado, eu vou repetir, tá? É uma situação que decorre da vida nossa e do cliente. Então, eu preciso tão simplesmente entender
como é que foi essa vida desse cliente, como é que ela se seguiu, descobrir com ela, de fato, o que aconteceu, que fato aconteceu com aquela pessoa, e enquadrar ela em algum direito. Então, a gente sempre começa assim. Eu tenho a autarquia, que já foi IAPAS, INAMPS, INPS, e, por fim, qual? IASA? IASA não. IASA foi instituto próprio. MPAS é o ministério, né? Mas como autarquia, foi IAPAS, INAMPS, INPS e INSS. Tá? Sempre é uma autarquia gestora do quê? Da Previdência Social, do regime geral. Quem que está enquadrado no regime geral? Quem não está enquadrado no regime próprio. Como é que a gente distingue um e distingue o outro? Via de regra, se é empregado, ou seja, se eu presto serviço para alguém, vai ter o quê? Como é que eu descubro? O registro. Registro na CTPS. Tem lá, carimbão, anotação, aquilo que você já sabe. Se o segurado, o cliente, chega para você com isso e quer descobrir qual benefício ele tem direito, então, se tem registro na carteira, nós estamos falando de INSS. Se ele só traz o olerite é de uma prefeitura, do Estado ou da União, eu vou denotar o quê? Que é regime próprio. No regime próprio, observem no olerite que às vezes vem escrito lá PSS ou Previdência do Servidor. O que mais que vem escrito? Eu lembro só do PSS e Previdência do Servidor. Se o cliente trabalha numa prefeitura e vem escrito lá INSS, quer dizer também que ele não é regime próprio, ele é regime geral. Aí você vai perguntar o seguinte para ele, para você não cometer a gafe, quando esse cliente vier, né, você sempre vai pedir o que para ele trazer junto? Carteira de trabalho. Porque se for uma prefeitura, ou até mesmo Estado, e for empregado público, vai ter o quê? Registro na carteira. Se não tiver registro na carteira, é servidor, então é regime próprio. Vou ter que verificar qual que é a legislação de regência dele, tá? Ô, louco. Você vê. Senão dá uma confusão aí, Sá, porque o pessoal de casa tem gente começando a matéria. Então mas só para começar a fazer a distinção, né? Então, não é só empregado, né? Fundamentação legal, artigo 9º, decreto 3048 de 99, artigo 11 da 8213, artigo 12 da 812, empregado, doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, né? E facultativo. Eu estava só no empregado ainda. Não, tudo bem, mas só para... Porque senão vai acabar meu horário aqui e a gente não vai dar essa mas é porque é a primeira distinção que a gente tem que fazer. Que tipo de trabalho essa pessoa exerce? Ela trabalha para alguém? Trabalha. De que forma? É empregado? Empregado normal? Tem registro? Tem. Então, segurado obrigatório na modalidade de empregado. Trabalho em casa? Empregado doméstico. Trabalho por conta. Trabalhar por conta ou ser autônomo também é segurado obrigatório do regime geral. Fora isso, a gente tem as últimas distinções, que é o segurado especial e o facultativo. O facultativo é aquele que não tem uma obrigação legal, não está estampado em nenhuma das obrigações legais da lei de custeio nem da lei de benefício e contribui porque quer. Tá? Então, ele ingressou voluntariamente para o sistema. Agora você estragou meu desenho aqui, Cacildes. Vamos lá. Quando a gente fala de regime geral, eu sempre vou ter a figura da pessoa física, tá? Que exerce algum tipo de atividade que lhe traga contraprestação. Essa pessoa, pelo simples fato de trabalhar, é a regra, tá? Trabalhar e ter contraprestação, ela tem liame jurídico com a Previdência Social. Obrigatoriamente ou facultativamente, quando ela não tem obrigação legal e ela se vincula porque quer, por vontade dela. Tá? Então, a regra é exercer o trabalho. Tá? Se é uma regra exercer trabalho ou me vincular à Previdência Social, eu vou observando o quê? Que, ao longo da vida dela, ao longo desses meses trabalhados, as obrigações tributárias vão nascendo também.
Cada mês trabalhado, o que acontece com a pessoa? Se eu trabalhei para alguém, aquela pessoa não vai descontar o INSS? Então, cada mês que tem, então, o desconto do INSS, é um mês que vai contar lá no teu registro, que vai estar marcando lá no teu CNIS. Vocês terem uma ideia, o número de problemas que só disso nasce, já é uma enxurrada de problemas, é uma enxurrada. O maior de todos, quando eu trabalhei para alguém, né, para uma empresa ou para uma pessoa, essa pessoa me pagou e ela não fez o quê? Não repassou. Ela descontou meu INSS e não repassou. O que vai acontecer no meu registro? Vai aparecer? Não. Mas eu trabalhei, não trabalhei? Com essa mesma concepção, vamos olhar para o nosso caso, do autônomo. O mês que vocês trabalharam, vamos olhar para o mês de fevereiro. Trabalharam no mês de fevereiro? Trabalharam. Tiveram contraprestação pelo trabalho? Na grande maioria, sim, né? Tem mês que não tem contraprestação, mas teve trabalho. Teve trabalho, teve contraprestação, qual a obrigação que vocês têm? De fazer o recolhimento do INSS. Então, é uma coisa ligada com a outra. Regra, tive trabalho, tenho contribuição social. Tive contribuição social, aparece lá para o INSS. Essa é uma relação que é necessária para que o INSS lhe atenda. A relação aqui é intimamente o quê? Contributiva, retributiva. Fortalecida ainda mais depois da emenda 20, que deu uma nova redação para o artigo 201. Então, a relação aqui é, você me paga e o dia que você precisar, você bate na portinha aqui e a gente vai ver o que a gente faz por você. Tá? É mais ou menos assim. E aí, essa pessoa vem, trabalhando e contribuindo, trabalhando e contribuindo. O caso mais cômodo são dos empregados, porque eles não têm dor de cabeça nenhuma, entre aspas. Por quê? Eu trabalhei, a hora que vão acreditar meu salário, minha remuneração, na verdade, vem o que na minha remuneração? Vem descontado o valor lá do INSS, imposto de renda, se for o caso, né? Então, quando isso acontece, ficou lá registradinho. E isso é tão importante que, se você tiver, vamos voltar ao caso do autônomo, se o autônomo trabalhou, teve contraprestação, mas não pagou, ele tem um potencial direito de bater na portinha aqui? Tem, lógico que tem, ele é segurado obrigatório. O que o INSS vai falar para ele? Querido, você é segurado realmente, você faz parte aqui da casinha, só que você está em falta com o seu recolhimento. Como o sistema tem essa dialética, né, contribuição e retribuição, como é que eu vou te retribuir por algo que você não me pagou? Né, então, a gente não pode perder essa situação de mente, porque é o que a gente sempre vai adotar para corrigir várias situações. Tá? Então, essa pessoa vem. Aí, o que vai acontecer? Algum momento da vida dela, alguma coisa vai acontecer. Ou a idade vai chegar, ou já não vai aguentar mais trabalhar, ou vai ser presa, ou vai morrer, ou vai ficar doente, ou não vai ter mais nenhum jeito de trabalhar, ou vai sofrer algum acidente e vai ficar... Ninguém fica rico. É só desgraça. Né? Ou vai dar à luz. Né? Vai acontecer alguma coisa com a gente. Essa que é a verdade. Né? Essa coisa que acontece, esse fato que acontece, ficar rico ninguém vai, infelizmente. Né? Sinto lhe dizer. Não é? Oxe, tem cada história disso aí, doutor, se soubesse. O que vai acontecer? Chegou nesse dia, eu vou ter que entender, nessa linha do tempo, quando que isso aqui aconteceu. Quando no tempo. Por que é importante a gente ter exatamente a noção desse marco? Porque em direito previdenciário, rege a máxima do tempo, rege o fato. Tempo rege o ato. Tempus rege acto. Ou seja, eu tenho que saber quando que isso aqui aconteceu para saber qual legislação eu vou aplicar para essa pessoa. Não falei para vocês que o sistema começou de forma mais estruturada lá em 1960? Então, de 1960 a 2015, passou lei à beça.
Então, não dá para eu fazer a leitura da lei de benefício hoje para um fato que aconteceu lá em 1987. Não dá. Por quê? Lá em 87, eu tinha outro regramento vigente. Sabe qual a maior importância disso aqui também? Saber, por exemplo, em benefícios por incapacidade, auxílio-doença, invalidez, auxílio-acidente, a DII. É aula de direito previdenciário, não é de física nem de química. Data do início da incapacidade. Quando que, de fato, isso aconteceu? Porque esse marco aqui é toda a diferença na vida do segurado. É justamente nesse momento que eu vou fazer as perguntas. É segurado? Sim. O que aconteceu? Fato. Qual o benefício que ele tem direito? O fato que aconteceu com ele, eu encaixo em qual hipótese de benefício? Aposentadoria, auxílios, o quê? Pensão, né? Auxílio reclusão, enfim. Eu encaixo ele em qual tipo de benefício? E mais, o que a lei me traz de exigência? O que a lei me traz de exigência? Quais os pressupostos que a lei me exige? E, além disso, a única coisa que o segurado quer saber, isso aqui tudo é você que tem que saber, a única coisa que o segurado quer saber, quanto eu vou receber? E quando? Quanto e quando? Só. O resto, vocês que se virem, tratem de estudar, tá? Oi? E os honorários, né? Então, essa aqui é uma análise que a gente tem que fazer toda vez que o cliente vier. Agora, dá para você falar assim, olha, querido, deixa tudo aí, eu vou dar uma estudadinha, daqui 2 dias você volta. Ele não volta. Então, por isso que a gente fica pegando no pé de vocês para assustar, né, doutora? Não é para assustar, é para conscientizar. Né? Igual o Carlos diz, não sabe brincar, não desce para o play. Não dá para botar na sua placa lá que você faz previdenciário, se você não sabe fazer essa análise aqui em 5 minutos. Isso aqui é muito estudo, muito treino. Não tem jeito, tá? Tem que estudar bastante. Depois que eu descubro tudo isso, o que vem de principal? Qual é a lei de regência? Tá? Quando, no tempo que aconteceu, qual é a lei de regência para eu verificar quanto vai pagar, como vai ser o benefício que é, enfim. Tá? E aí a gente entra mais propriamente na matéria de cálculo. Toda lei previdenciária vai te dar o caminho das pedras. Parece que não, mas ela traz. Pode não estar bem escrita, pode ser difícil interpretar, mas ela está ali. Ela vai, ipsis literis, ela vai te dizer exatamente o que você precisa fazer. Tá? Então, algumas questões que vocês precisam se familiarizar para começar a atuar melhor no dia a dia. PBC, SC, SB, RMI, alíquota, FP e índice. O que quer dizer cada uma? A partir do momento que eu dou ok para isso, assim, olha, seu João, o senhor já se enquadrou em todas as exigências, eu já verifiquei qual é a lei que eu vou aplicar para o senhor. Tá? Agora que nós vamos ver, então, quanto que o senhor vai receber. Para eu saber isso, então, eu vou verificar, vamos supor que vai ser a lei de benefício na época da sua promulgação, lá, vamos supor que na época de 92. Então, eu vou verificar a legislação, como é que era vigente no ano de 1992. Quando eu vou no texto legal, o texto legal fala, olha, a partir do momento que você enquadrou, então, esse momento no tempo aqui, de forma consolidada, ou seja, de fato, concretamente, a situação aconteceu, ok, preencheu todos os elementos? Sim. Então, vamos começar a calcular. A primeira questão que a lei vai trazer para vocês, para poder realizar cálculo, é a delimitação do PBC, período básico de cálculo. PBC, período básico de cálculo. O que quer dizer PBC? A lei vai te dizer o seguinte, não necessariamente, em todo momento da legislação, vocês vão trabalhar com todos os pagamentos vertidos, com toda a vida laboral vertida. Via de regra, né, assim, vamos pegar assim
num geralzão de todas as legislações, a gente verifica que a lei te manda separar um pedaço do tempo. Ou seja, o período básico que você vai utilizar para fazer o cálculo. Então, por isso chama PBC. Fração de tempo que eu utilizo para fazer o cálculo em si. Não é do PBC que a gente tira a carência. Não é do PBC que a gente tira o tempo de contribuição, para vocês não ficarem com dúvida. Eu já ouvi isso de servidor do INSS. Sabe aquela coisa que é para ludibriar tanto o segurado, que falou, olha, não vou dar entrada no pedido de aposentadoria do senhor, porque no seu PBC o senhor não tem carência. Olha que absurdo. Um verdadeiro absurdo. Tá? Então, o PBC, ele é desprendido do tempo de contribuição e é desprendido da aferição de carência. Ele serve tão somente para a gente fazer o quê? Apuração do valor do benefício. Tá? Dentro desse PBC, então, nós vamos localizar quem? O SC. Dentro do PBC, nós temos os SCs, que são salários de contribuição. O salário de contribuição nada mais é que aquele valor representado não pelo valor da sua contribuição em si, mas da base que serviu de incidência. Ou seja, quando o trabalhador aqui ganha R$1.000, essa é a remuneração dele. Quanto que ele pagou de contribuição? Vamos supor que seja 8%. Quanto que ele pagou de contribuição? R$80? Então, o salário de contribuição dele não vai ser o valor da contribuição em si, e sim da base que serviu para a incidência. Tá? Então, sempre o salário de contribuição vai ser entendido como o quê? Ou aquela remuneração creditada, ou aquele total aferido no mês, no caso, principalmente, dos contribuintes individuais, no caso dos autônomos. Tá? Então, a gente nunca vai fazer cálculo com o valor propriamente da alíquota, e sim com base naquela remuneração que serviu de base para a incidência. Deu para entender? É meio confuso, né? Mas vocês vão ver que vai ficando fácil. Tomem bastante cuidado, porque essa composição de SC, ela foi alterando ao longo dos anos. Foi alterando bastante. Tá? Via de regra, hoje, que vamos trabalhar assim, com a massa, né, de demanda que a gente tem, que acaba sendo maior, mas vocês vão perceber o seguinte, como a gente vai tratar muito de erro administrativo, de retroação benéfica da DIB, conforme vocês forem estudando, vocês vão perceber o seguinte, tem muita gente que ou pegou um benefício horrível hoje e que a gente, de repente, consegue jogar esse início lá para trás, utilizando as regras antigas. É tão somente um trabalho de fazer o cálculo pela regra antiga e trazer ele para hoje. E não é um bicho de 7 cabeças. Não é. Tecnicamente, ele é simples. Então, a gente vai passar por todo o regramento desde 1960 para vocês entenderem o quê? Como é que eu acho o PBC, como é que eu acho o SC, como é que eu acho o SB, e aí por diante, porque é no olhar que vocês vão conseguir fazer o quê? Essa jogada, verificar se eu consigo jogar para trás, jogar para o meio, desaposentar, o que vai ser melhor? Vocês têm um leque de opções para fazer a partir de hoje. Tá? Pois bem, então, definir o que é SC. E o que é SB? Salário de benefício. É o valor do benefício? Não. É um valor que vai compor o benefício. Então, toda lei vai te dizer como é que você localiza o SB. O que nós mais ouvimos hoje? Média aritmética simples, 80% maior salário de contribuição. Essa é a fórmula de achar o SB. Antigamente, como é que era? Que ficou fixado na cabeça da população. Média aritmética simples, as últimas 36. Tem muita gente que ainda acha que a gente se aposenta com as últimas 36. E aí, o que ficou gravado na lenda urbana?
3 anos antes de me aposentar, eu vou disparar a contribuição. Não é assim que eles ainda vêm falar? Está errado, não, às vezes não vai fazer a menor diferença. Uma pessoa que contribuiu o salário mínimo, vamos supor, no PBC atual, se ela disparar os últimos 3 anos, não há diferença. O que ela gastou para disparar, ela vai demorar uns 6 anos para recuperar. Não é vantagem, não é investimento. Sim. O ideal, doutor, como nós estamos sendo gravados, é pagar sobre o que ganha. Né? É pagar direitinho sobre o que ganha. Se vocês não estão pagando, vocês tratem de pagar. Vocês estão em débito com a Previdência. E mais, isso aqui é tributo. É espécie de tributo. Se é tributo, lembra que tem lá no CTN? Código de Trânsito? Código tributário. Espécies de tributo, quais eram? Os impostos, taxas, contribuições de melhoria e as contribuições sociais. Aqui, ó, contribuição social da pessoa física é isso. Então, é tributo. Portanto, meus queridos autônomos, vocês estão devendo imposto. Imposto não, estão devendo tributo. Quer falar? Olha lá. Eu acho que uma lousa está pouco, hein? Só concluir aqui para o USB. De acordo com o tempo, então, do momento da época que aconteceu o fato, a lei vai te estabelecer o PBC. Dentro do PBC, vocês vão localizar os SCs. E a lei vai te dizer como é que você localiza o SB. Depois que você localiza esse resultado, esse SB, você vai colocar ele numa fórmula que chama RMI, Renda Mensal Inicial. Aí sim, é o valor, em regra, que o segurado vai receber. É a primeira renda do benefício. A forma da RMI sempre vai ser mais ou menos assim, tá? RMI é composta do salário de benefício vezes o coeficiente. Por que coeficiente? Ou não, ali o índice é para atualização. Coeficiente, porque cada benefício tem o seu. Ou seja, de acordo com o fato que te aconteceu, eu vou te devolver tantos por cento. É sempre que eu vou receber 100%? Não. Tem situações que eu vou receber hoje, mais do que nunca, depois do MP64, né? Os coeficientes estão indo a ladeira abaixo. Nem duvido que venha alteração de coeficiente para pior, tá? Então, a gente sempre vai ter salário de benefício vezes o coeficiente, que cada benefício tem o seu. Nós tivemos incorporação de elemento nessa fórmula? Sim. Pós-99, a gente tem mais um elemento. O quê? FP, fator previdenciário. Ou seja, FP só aparece para benefícios de aposentadoria por idade ou tempo de contribuição pós-99. Anteriormente a isso não existia. Tá? Então, por isso que eu fico pegando o pé. Quando que foi? Quando que foi? Quando que aconteceu? E esse marco aqui é de suma importância. Tá? Última consideração para a gente poder ir embora. Oi. É? Então acabou. Né? Então é isso, gente. Né? Me tesourou, já era, né? Então tá. A aula que vem a gente continua. Repassem a matéria. Né? Quem tiver dúvida online, passa para a Glaucia que ela responde. E vocês aqui tratem de estudar. Tá bom? Até a próxima.